Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa leitura será em Ezequiel 37 e o versículo de número 7. Você que abriu, antes que façamos a leitura, feche os teus olhos e peça para o Senhor falar contigo. Senhor nosso Deus, estamos aqui em Tua casa, diante da Tua palavra é poderosa, Senhor. O Senhor diz que as coisas no céu, na terra, podem ser que passem, mas a Tua palavra jamais se passa antes de se cumprir, Senhor. Ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre com o propósito pelo qual o Senhor a enviou. O Senhor tem uma palavra enviada para nós, Pai, nessa noite. E que essa palavra, Senhor, possa alcançar todos os corações em Tua presença. Se conosco, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Ezequiel 37:7 diz assim a palavra do Senhor: E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Essa passagem, irmãos, é uma passagem bastante conhecida da igreja, a palavra de Ezequiel no vale que estava cheio de ossos secos, não é mesmo? Essa passagem, desde o primeiro versículo desse capítulo 37, fala que Ezequiel, profeta, servo do Senhor, pela mão do Senhor, ele foi levado a um lugar, irmão, aonde as coisas eram, aonde a realidade, ela era terrível. Era um lugar aonde tinha um vale, e esse vale estava cheio de ossos secos. Ele foi levado a um lugar, irmão, que só tinha coisa ruim. Que bondade é, em que coisa boa é você chegar em um lugar e tiver cheio de ossos secos, ossos humanos, não é verdade? Quando a gente vê alguma coisa assim na televisão, já não dá até um calafrio, algo de terror, não é verdade? Um lugar em que você passa e esteja cheio assim, é um lugar onde houve muita morte, onde há muita destruição. Quantos sonhos, quantos projetos, não é verdade? Quantas pessoas, quantos planos nesse lugar não poderiam ter sido e estão ali enterrados. Não é verdade? E às vezes, irmãos, acontecem essas coisas com a gente, mesmo na situação de vivo. Mas eu não estou morto, pastor, eu estou vivo. Mas acontece isso quando morrem os nossos planos, quando morrem os nossos projetos, quando a gente não vê mais futuro para nós. E a gente começa a viver a vida conforme a vida vai nos proporcionando. A gente começa a viver a vida de que forma? Eu vivo a vida do jeito que dá para viver. Eu vivo a vida do jeito que as circunstâncias me proporcionam. Do jeito que vem, vai. Se chover eu me molho. Se fizer sol eu me esquento. Se for assim, deixa as coisas acontecerem. Mas veja que, quando o Senhor levou o profeta nesse lugar, em um lugar onde as coisas estavam ruins, as coisas não estavam acontecendo de uma maneira agradável.
o Senhor fez uma pergunta para o profeta. No versículo 3 ele fala: ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E é a mesma pergunta que às vezes paira em nosso coração: será que pode a situação econômica, a situação política, que a gente tem visto nos últimos dias, como é que tem ido, não é verdade? Será que pode alguma coisa de bom acontecer no nosso país? Aí talvez alguém pode falar, se for tal presidente, as coisas podem melhorar. Se for aquele outro lá, aí sim. E aí o que acontece? Cada um tem a sua opinião, não é verdade? Mas uma coisa eu quero te dizer, e essa é sim a verdade, que a única maneira das coisas darem certo para nós não é com o presidente A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou com a infinidade. Mas é sim se nós entregarmos a nossa vida e deixarmos sermos conduzidos por Jesus, pelo Senhor. Porque a palavra de Deus fala que feliz é a nação que o Senhor é Deus. Feliz é a nação que quem comanda e quem governa não é o presidente ABC, mas que as coisas estão colocadas nas mãos de Deus. Mas isso começa aonde, igreja? Começa lá em cima? Não. Isso começa aonde? Começa comigo. Começa aonde? Começa na minha casa. Eu ensinar, eu viver o temor de Deus, eu ensinar o temor de Deus para os meus filhos. Não é verdade? Eu viver o temor de Deus e eu colocar a minha vida, a minha família nas mãos de Deus. E aí eu venho à igreja e a igreja reúne-se quem? As famílias que estão na mão de Deus. E aí o Senhor derrama as suas promessas, o Senhor derrama as suas grandes bênçãos, independente do estado econômico lá fora, independente da realidade que está ao nosso redor, mas a nossa vida está alicerçada na palavra de Deus, e pela palavra de Deus nós somos grandemente abençoados. Amém? Louvado seja Deus. E diante dessa pergunta, o profeta respondeu. Porque o Senhor falou: será que pode alguma coisa acontecer? Será que pode alguma coisa mudar? Ele falou: olha, Senhor, só tu sabes. E esse foi o primeiro ponto que me fez parar e meditar um pouco no que a gente vive no nosso dia a dia. Porque às vezes, irmãos, você me vê, eu vejo você, é verdade? Mas eu não sei se você está sentindo alguma dor, a não ser que você me fale. Eu não sei das suas dificuldades, a não ser que você compartilhe comigo. E da mesma maneira você não sabe o que eu tenho passado. Às vezes a gente conversa um com os outros e a gente dá aquele sorriso, mas atrás daquele sorriso tem vindo muito sofrimento, tem vindo muita dor. Às vezes atrás do sorriso tem vindo muita contenda. A gente não sabe o que está acontecendo em casa, a gente não sabe o que a gente tem enfrentado no trabalho, como que tem sido o nosso dia a dia. É uma verdade. Mas uma coisa que eu quero te atentar, e justamente foi isso que o profeta atentou quando lhe foi feita a pergunta, é que Deus sabe. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe tudo o que você enfrenta. Deus conhece a sua vida desde o momento em que você acorda até o momento que você vai dormir. Os seus pensamentos, os seus planos, os seus fracassos.
Aquilo que você fez e deu certo, aquilo que você fez e também não deu. Aquilo que você fez achando que estava escondido, Deus sabe. Talvez as pessoas não saibam, mas Deus sabe. Deus sabe. E pelo fato de Deus saber de todas essas coisas, é que nós devemos temê-lo. Ter o temor de Deus, porque de Deus não se esconde nada. Não dá para esconder nada do Senhor. Não dá para esconder os nossos sentimentos do Senhor. Você pode esconder os seus sentimentos da sua família. Você pode esconder os seus sentimentos de uma pessoa que você gosta. Você pode esconder as suas emoções, não é verdade? Mas tem um momento em que você aflora os seus sentimentos. E é justamente nesse momento em que os seus sentimentos se afloram, Deus está presente. E o que você deve fazer? O que eu devo fazer nesses momentos? Colocar as nossas vidas, colocar os nossos sentimentos, colocar as nossas emoções, colocar o que? Tudo na presença de Deus, para que Ele possa então estar cuidando de nós, cuidando das nossas vidas, cuidando daqueles projetos que a gente tem que não está dando certo. Não está dando certo porque está nas mãos erradas. O projeto para dar certo tem que estar nas mãos de Deus. A Bíblia fala que o homem, as pessoas fazem planos, mas a resposta vem de Deus. E é nisso que nós temos que perseverar, que nós temos que buscar. E os ossos estão secos. Olha, as coisas estão difíceis. Mas pode mudar? Deus sabe. Deus sabe. Deus faz. Deus transforma. Deus restaura. Deus faz coisas, irmão, que às vezes a nossa mente é incapaz de compreender. Porque Ele pode mudar o curso da natureza. Aleluia. Em certa passagem, o povo de Deus os apóstolos, estavam num barco. E o barco era açoitado. O barco ele era alvejado pelas ondas e por um vento e uma tempestade muito forte, muito forte. E os discípulos até então não tinham consciência de todo o poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E eles estavam então sofrendo. Até que chamaram Jesus, e quando Jesus chegou, falou: olha, não te importa que pereçamos mesmo. E Jesus então se levantou e falou: olha só, mar, aquieta-te, vento, para. E a palavra fala que o mar parou e o vento também. E fez-se grande bonança. E eles olharam e falaram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Esse é Jesus, o nosso. Não importa as tempestades que a gente vem passando. Às vezes você vê uma situação e você fala: Senhor, não te importa que pereçamos, mas Deus sabe o que você está passando. Deus sabe. E é importante você colocar as coisas nas mãos de Deus.
É importante você colocar a sua vida na mão de Deus. Porque Ele muda até o curso da natureza para te dar vitória. Ele muda o dia e a noite para que você também tenha a sua vitória nas mãos. A Bíblia fala de um homem chamado Josué. Uma pessoa, a Bíblia fala, que era igual a nós, igual a eu, igual a você. Mas a Bíblia também conta que esse homem, junto com o povo de Israel, estavam enfrentando uma grande guerra. E a guerra estava envolvendo uma bênção, uma promessa que Deus tinha prometido para eles. Mas o inimigo não queria largar mão. E eles então foram para essa guerra. Porém o dia foi passando, eles iam vencendo, mas a noite estava caindo, e quando cai a noite, as pessoas iam fugir, e eles iam perder, e ia ter que ir atrás tudo de novo no dia seguinte. Então, a palavra fala que Josué, olhando para aquilo, ele falou: Senhor, se a noite cair, nós estamos perdidos. Se a noite chegar, o inimigo vai fugir e nós não vamos vencer. Nós temos que vencer essa guerra hoje. Nós temos que tomar posse da nossa vitória hoje. E o que ele precisava? Ele precisava que não escurecesse, que o sol parasse. E ele fez o quê? Ele colocou diante de Deus. Ele orou a Deus e falou: olha, sol, para aqui. Lua, você se detém aí. E a Bíblia fala que aconteceu. O sol parou. E a Bíblia também conta que nunca houve nada igual a isso. Em que uma pessoa comum, uma pessoa como eu e como você, pediu algo para Deus, irmão, e Deus atendeu o pedido dessa pessoa. Deus atendeu o pedido de Josué. Josué pediu: Senhor, eu preciso que o sol pare agora, para que a gente tenha essa vitória. Essa vitória é promessa do Senhor para mim, é promessa do Senhor para a minha casa, é promessa do Senhor para a minha família, e eu não posso desistir disso, porque se o Senhor prometeu, Ele cumpre, amém? Mas nós temos que ir à luta, glória a Deus. Nós temos que ir adiante. E ele foi. E a Bíblia fala que nunca aconteceu algo tão glorioso assim, de Deus atender tão poderosamente a oração de uma pessoa, igual a ele, igual a você. Olha que coisa. Porque ele foi o quê? Ousado. Ele foi corajoso, ele colocou a sua fé em prática. Porque o que é impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não tem nada impossível para Deus. Então ele pensou: se nada é impossível para Deus, Deus pode parar o sol, eu vou pedir para Ele. E ele pediu. O que é que você está precisando para a sua família? O que é que você está precisando para a sua casa? O que está faltando para você ter paz? O que é que está faltando para as coisas se encaixarem nos seus devidos lugares? Deus quer que você vença. Deus quer que tenha paz em sua casa. Deus quer que você seja feliz.
Mas o que você precisa entender, e nós também, é que não existe nada disso longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus, toda a felicidade, toda a paz, tudo que acontece é passageiro. Ou precisa de algum recurso. Para a pessoa ser feliz, ela precisa fazer uma festa. Ela precisa estar sob efeito do álcool, sob efeito de droga, sobre alguma coisa. Mas com Jesus, a paz, a felicidade, a alegria, a prosperidade vem de maneira natural, porque a Bíblia fala que as bênçãos virão e nos seguirão. Mas isso só é possível quando estamos na presença de Deus. Quando nada me impede, porque tentar impedir, eles tentam. O inimigo tenta te impedir todo dia de falar com Deus, de buscar a direção de Deus, de estar na presença de Deus. Mas eu tenho que lutar contra isso. Porque é na presença de Deus que eu tenho vitória. Porque diz o versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Louvado seja Deus. Então, diante de o Senhor ter falado, se podia alguma coisa mudar, se podia alguma coisa acontecer, e ele ter respondido: Senhor, só o Senhor sabe. O Senhor disse então para o profeta, no versículo que a gente leu, de número 7, profetiza então que as coisas vão mudar. Tenha uma atitude que mostra que você crê que as coisas podem acontecer na sua vida, que a transformação pode chegar à sua vida, que a restauração da sua família pode acontecer, que Deus pode abençoar, prosperar a sua casa. Mostre que você tem fé, atitude, profetiza. Acredite. E a Bíblia fala então, aonde a gente leu, que o profeta falou: e eu profetizei. O que eu quero te dizer é que Deus já nos abençoou. Já nos abençoou. A Bíblia fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que eu entendo quando eu leio esse versículo que fala que Deus já nos abençoou? Que tudo que eu preciso e que eu vou precisar, Deus já tem pronto. Olha que coisa interessante. Mas tudo isso, então, como é que faz? Se Deus já tem tudo pronto, por que eu não tenho isso? Por que eu não vejo isso? Porque agora depende da fé. Eu preciso crer. Eu preciso ter atitude. Profetizar é ter essa atitude para fazer as coisas acontecerem, para tomar posse daquilo que Deus já tem preparado. Não é verdade? Eu li uma frase essa semana e eu comecei a meditar nessa frase. E hoje em dia essas coisas faz muito sentido, irmão. Faz muito sentido. Porque a gente vive acreditando que Deus vai preparar alguma coisa para nós. Olha, irmão, faz isso. Olha, Deus está preparando aquela bênção. Olha, Deus está preparando aquela vitória. Mas não, irmão. Diante desse versículo, a gente aprende que Deus já preparou, irmão. Porque desde antes, o Senhor já fala que nós somos mais do que vencedores. Então a vitória já está preparada. Você já pensou nisso? Você começar uma corrida, vamos dizer uma corrida. Você começar uma corrida sabendo já que você vai vencer. Você já imaginou isso?
Para os de futebol, ó, você entrar numa partida de futebol já com a certeza do resultado, que é a sua vitória. Você já pensou nisso? É isso que Deus tem para nós. Só que eu preciso tomar posse disso. E essa frase que eu li essa semana, que eu disse que hoje faz muito mais sentido, é justamente isso. Que Deus não está preparando algo para você, mas Deus está preparando você para algo que já está pronto. Isso. Você talvez não saiba, não é verdade? Porque a Bíblia fala que os planos que Deus tem para nós são muito maiores do que pode passar pela nossa cabeça, do que nós podemos imaginar. Então, se é muito maior, você há de convir comigo que nós não estamos preparados para tudo o que Deus tem para nós. Então, a nossa vida e a nossa comunhão cotidiana na presença de Deus é o que nos prepara para tudo que Deus tem para a nossa vida. Os irmãos estão compreendendo? É a nossa comunhão com Deus. É a nossa capacitação diária que o Senhor nos permite, vai nos preparando para receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Tudo o que Deus tem pronto já para a minha vida e para a sua vida. E essa é a nossa luta. Porque o diabo pode impedir você de receber tudo que Deus tem preparado? Não. Quem que é então o maior inimigo nosso? É a gente mesmo. Se a gente desistir de lutar. Se eu desistir de lutar pela minha família, como que eu espero que a minha família permaneça nos caminhos do Senhor? Se eu desistir de lutar por uma vida profissional melhor, como eu espero que Deus vai fazer? Vai cair do céu um diploma de faculdade para mim? Vai cair do céu um diploma de um curso especializante para que eu tenha uma colocação melhor no mercado de trabalho? Deus já tem preparado a bênção. Entendeu? Mas é você que precisa se preparar para receber. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! E a Bíblia fala aí no versículo 7 que aconteceu isso. Enquanto o profeta profetizava, as coisas começaram a acontecer. Enquanto a gente vai se preparando, enquanto nós vamos nos colocando na presença de Deus, enquanto nós vamos nos capacitando, primeiramente aonde, irmão? Na nossa mente, colocando a nossa fé em prática e depois, irmãos, de fato, nas nossas ações. As coisas vão acontecendo. Porque às vezes é fácil falar, olha, se você fizer isso, assim, 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 e a gente dá em uma instrução espiritual, a pessoa, será que é isso mesmo que vai acontecer? Será que de eu profetizar, isso vai acontecer? Será que se eu disser isso? Josué profetizou, irmão. Josué falou, sol, para. O sol parou. Jesus falou, mar, aquieta-te. E o mar aquietou. Ele profetizou. Será que só de eu profetizar, eu preciso mostrar a fé, irmão, e fazer com que as coisas mudem, que as circunstâncias possam ser transformadas e eu tenha uma vida abençoada por Deus. E enquanto ele profetizava, ele falou que enquanto ele profetizava, não sei se estava com o olho aberto, se estava com o olho fechado, ele começou a ouvir um barulho.
chocalho. Imagine você, cada osso juntando ao seu osso. Olha que coisa. Enquanto ele profetizava, ele disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E nada pode resistir à palavra do Senhor. Enquanto ele profetizava, ele escutou um barulho e ele olhou e ele viu que os ossos estavam juntando cada osso ao seu osso, e o osso começou a ser coberto por tendões, por carne, por pele. As coisas começaram a acontecer a partir do momento que ele tomou uma atitude de profetizar. Porque Deus tinha falado para ele. Será que pode? Ele falou: Deus sabe. E o Senhor falou para ele: então profetiza. Ele falou no versículo 4, então ele me disse: profetiza esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele fez conforme Deus tinha dado a instrução para ele. Quando a gente ouve a instrução de Deus, igreja, e coloca ela em prática na nossa vida, não existe poder na terra que impeça a sua vitória. Não existe ninguém na terra que impeça o plano de Deus de alcançar a sua vida. Não existe. Mas para isso eu tenho que tomar essa atitude. Se eu não tomar a atitude de colocar a minha família nos pés do Senhor, nada vai acontecer. Se eu não tomar uma atitude de de me capacitar para que eu possa ter uma vida melhor, para que eu possa almejar aquela promoção que eu quero, para que eu possa ter essas bênçãos de Deus derramadas, porque para as bênçãos de Deus ser derramadas, Deus usa um meio. Qual é o meio que Deus tem para que você receba todas as bênçãos dele? Você precisa saber. É verdade. Qual é o meio que Deus usa para sustentar as nossas famílias? Através do nosso trabalho. Não é verdade? É esse meio que Deus usa para abençoar as nossas vidas. Então eu preciso da direção de Deus, da força de Deus, do fôlego que vem de Deus, para que eu possa trabalhar e ter o nosso sustento. Mas eu preciso ir com fé, não com desânimo. Porque se eu desistir, como você espera que Deus se invista em você se você não acredita em você mesmo? Não é verdade? Deus já tem todas as bênçãos preparadas para você, mas você se acha incapaz. Você dá ouvido mais ao inimigo do que a Deus. Chegou a hora de ouvirmos a voz de Deus. Porque nada é impossível para aquele que crê. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir e vamos glorificar ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas tudo isso demanda a nossa fé em prática, para que as coisas aconteçam. Demanda uma mudança de vida, uma atitude nossa, uma decisão. Uma decisão. E o versículo 23 fala, o versículo 22, eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais terão duas nações,
nem estarão divididos em dois reinos. E aí no 23 ele fala, olha, não se contaminarão mais com os ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? Glória a Deus. O que Deus está dizendo aqui? Que eu tenho que tomar a decisão. É minha decisão particular ter o Senhor como meu Deus. E aí, eu tomando essa decisão de não me contaminar mais com coisas detestáveis, com ídolos, com apostasias e com o pecado, Deus me purifica. Olha só. Às vezes a gente quer, eu quero me purificar disso, eu quero me purificar daquilo. A Bíblia está falando aí que Deus nos purifica. Ele nos purifica. Mas a decisão é nossa. Eu é que tenho que estar decidido a não me contaminar mais. E aí Deus vem e purifica. Porque senão, irmãos, é um exemplo bíblico que a palavra fala dos porcos. Adianta você lavar o porco e daqui a pouco ele vai aonde? Para a lama de novo? É ou não é verdade? Adianta o Senhor te purificar e depois você voltar para o pecado? Por isso é necessária a decisão. A decisão de ter a minha família mudada. Olha, eu estou decidido que diante de Deus a minha família vai mudar. E diante dessa decisão, Deus purifica e Deus transforma a nossa família. Olha, eu estou decidido que essa enfermidade não vai governar a minha vida. A decisão é nossa. E quem cura? Deus. Aleluia. Eu estou decidido que eu não vou ficar mais sofrendo por causa dessa situação. A decisão é nossa. Quem tira o sofrimento? Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas veja que Deus, para fazer, demanda da nossa decisão. E para a gente decidir, a gente precisa ter fé. E o que é fé? É certeza. Quando eu decido com fé, eu decido com a certeza de que Deus vai fazer. Aconteça o que acontecer, Deus vai fazer. Amém? Deus quer purificar a sua casa. Na presença de Deus, irmão, não existe nada que esteja tão bom que não possa melhorar, sabia? Mas eu não tenho nada, porque está tudo bem. Não existe nada que esteja tão bom que não possa melhorar na presença de Deus. Mas eu preciso ter fé para alcançar o impossível. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. A palavra de Deus fala, e eu já vou encerrar, que certa vez Jesus estava caminhando com os discípulos e ele passou e viu uma figueira que tinha flores de tudo, mas não tinha fruto, e Jesus foi então e amaldiçoou aquela figueira. Os discípulos viram, Jesus tomou uma atitude, os discípulos viram aquilo. Mas quando passou o dia, eles voltaram depois no dia seguinte, e os discípulos olharam para a mesma figueira, e a figueira tinha secado. E eles se admiraram daquilo.
e falaram: Senhor, onde nós passamos aqui, a figueira estava florida e não tinha fruto. O Senhor amaldiçoou a figueira e ela secou. E Jesus olhou para eles e falou assim: se vocês tiverem fé em Deus e disserem a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que você diz, assim será com você. Os montes das nossas vidas tipificam e simbolizam as nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo que a gente enfrenta são os montes. E Jesus está falando que quando a gente enfrentar um problema desse, talvez o monte seu hoje é uma enfermidade. Talvez o monte que você está enfrentando é na sua área profissional da sua vida. Talvez o monte da sua vida hoje é na área de relacionamento com as pessoas, com a sua família, com você mesmo. O seu monte são as suas emoções. Olha que coisa. Que tem te impedido de viver as promessas de Deus. Jesus falou: pode ser esse monte, se você tiver fé em Deus, fala: olha, monte, levanta-te, lança-te no mar, e decidido, não duvidar do seu coração, assim será com você. Nada é impossível para aquele que crê em Deus. Nada é impossível para aquele que está na presença de Deus. Mas você percebe que demanda uma atitude nossa, uma mudança de pensamento. Eu não posso pensar como aquela pessoa do meu trabalho pensa. Eu não posso mais olhar para as coisas e falar: isso não dá certo. Se for assim vai. Olha, eu não posso. Eu não posso, mas eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Eu tenho que mudar a minha maneira de agir. Vão achar que você é louco. Vão achar. Mas a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quando as pessoas falavam que não tinha jeito, quando as pessoas falavam que estava tudo perdido, e vinha Jesus fazer um milagre, todos ficavam mais jeito, boquiabertos com o que aconteceu. As pessoas estão dizendo que é impossível você mudar de vida, que é impossível a sua família dar certo, porque a gente só briga, porque a gente só tem problema com o outro, porque a gente pensa muito diferente um do outro. Coloca Jesus nessa conta para você ver se ela não te fecha. Coloca Jesus nesse negócio para você ver se as coisas não vão dar certo. Mas eu tive que parar algumas coisas para estudar. Mas se as pessoas disseram que não vai dar certo a minha capacitação profissional, não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo, não vai dar certo aquele trabalho, meu, me disseram. Coloca Jesus nessa conta. Você vai fechar a boca de muita gente, viu? Você vai. E vai dizer: só o Senhor é Deus. O Senhor honra quem se confia. Aqueles que têm fé e buscam a direção de Deus. Tenha fé e busque essa direção. E você vai viver uma vida acostumada a milagres acontecer. Vai fazer parte da sua rotina. Aonde todo mundo diz que não, vem o Senhor e fala: eu te abençoo. Aonde todo mundo fala que não vai dar certo, vem o Senhor e fala: olha, eu estou contigo, vai que tudo vai dar certo. Mas para a conta fechar e as coisas assim, tem que ter Jesus. Feche teus olhos.
Fala com Deus. O que você tem passado? Qual tem sido o plano? Qual tem sido o projeto? Tenha projetos ousados. Tenha planos ousados. Coloque Jesus nessa conta sua que não está resolvendo. Nessa situação, nesses problemas que não estão encontrando solução para você. Para a solução chegar e para o milagre acontecer, coloca Jesus aí. Coloca. Busca. Nunca faça mais nada sem colocar Jesus. Porque Ele falou que sem Ele nós não podemos fazer nada. E é verdade. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Talvez você tenha achado que para as coisas dar certo, eu preciso de dinheiro para as coisas dar certo. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo que você mais precisa. O ponto principal para as coisas darem certo é como nós cantamos aqui, que Jesus seja o centro da nossa vida. Se Jesus não for o centro, você vai se matar de estudar, você vai se matar de trabalhar, você vai se esforçar em tudo, e mesmo assim, você não vai ter o resultado que você gostaria. Agora, se você colocar Jesus, os resultados vão superar as suas expectativas. Porque quando o Senhor abençoa, a Bíblia fala que Ele abre a janela do céu e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Não tem como quantificar, não tem como qualificar, porque é sem medida. Sem medida. Então coloque agora a sua família, coloque agora os seus planos, os seus projetos, a sua vida, o seu coração, as suas emoções diante de Deus. Talvez você não entregou a sua vida ainda para o Senhor. Olha que oportunidade que o Senhor está te dando agora. Olha que oportunidade de dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu estou cansado de viver até aqui e sempre parar no mesmo fracasso, e sempre parar nos mesmos problemas, e sempre parar nas mesmas derrotas. Entregue toda a sua vida a Jesus e tudo vai mudar. Senhor nosso Deus, o Senhor ensinou, Pai, o profeta, de nas situações difíceis, ou até mesmo impossíveis da vida, que a gente enfrentar, se buscarmos a Deus, orarmos, profetizarmos, formos decididos, Pai, nós vamos ter vitórias. Aqui está diante do Senhor famílias representadas, famílias inteiras, vidas, meu Deus, sendo colocadas em tuas mãos agora. Pessoas, Pai, que decidiram mudar de vida, e estão cansadas da mesma situação. Vem fazer milagres. Muda, meu Pai, as situações. Começa a prover, Senhor. Começa a transformar, ó Deus. Porque assim quando o profeta começou a profetizar, Senhor, as coisas começaram a acontecer, Senhor. O outro perguntando a cada outro, perdendo perdão, perdendo pele. E assim, Senhor, nós também nesse momento profetizamos
profetizamos na nossa casa e o mal vai indo embora. Profetizamos na nossa vida e a enfermidade vai indo embora. Profetizamos, meu Deus, na nossa família e as contendas vão indo embora. Em nome de Jesus, profetizamos sobre a vida dos nossos filhos e o Senhor vai abençoando, vai fortalecendo, vai, Senhor, meu Deus, prosperando, vai derramando bênção, vai derramando unção, porque é disso que nós precisamos, de uma vida na tua presença, Deus. Pai, a partir de hoje, nós não vivamos mais olhando para a grandeza dos nossos problemas, porque essas coisas nos levam a desistir. Mas, meu Deus, que possamos olhar para o que significativamente é real. É o teu poder. E nada pode impedir o teu agir quando a gente crê. E nós cremos. E abençoamos a sua igreja. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão ao céu. Pai amado, eu quero abençoar a tua igreja. Para que o Senhor nos leve em paz, na alegria, na graça e na paz do teu Filho Jesus Cristo. No grande amor do teu coração e nas consolações do Espírito Santo. Em nome de Jesus.